Então, vamos lá. Bem, a primeira questão é simplesmente para a gente aplicar, a intenção é a gente aplicar as leis de conservação, ou melhor, os parâmetros de conservação, os parâmetros mecânicos, né? E a gente lidar um pouco com isso, com um problema mais simples, como um cabo coaxial. O cabo coaxial é formado por um fio, não sei se vocês já viram alguma vez um cabo coaxial, esses de TV, ele é um fio dentro e uma capa por fora condutora, onde ele fecha o circuito, quer dizer, passa a corrente dentro num sentido e a mesma corrente no sentido contrário, de tal forma que o campo magnético do lado de fora é zero, sempre. Isso é, ele contém a função, né, do cabo coaxial, da forma pelo qual ele é construído, é que toda energia eletromagnética esteja contida dentro da região do cabo, tá? E que a perda para fora seja mínima, né? Bom, teoricamente seria zero, tá? Mas sempre há um pouquinho de qualquer forma. E ele no caso, para minimizar as perdas de energia, de radiação, e ao contrário, qualquer radiação de fora para dentro, a malha do lado de fora, o condutor do lado de fora serve como uma gaiola de Faraday, né? E você tem interferência mínima de fora para dentro. Essa é a função do cabo coaxial. Então, ele é formado por um fio de raio A e uma casca cilíndrica fina de raio B, que é maior do que A, é claro, ambos longos suficientemente para considerá-lo como uma aproximação de cilindro infinito. Passa pelo fio uma corrente zero, a mesma corrente retorna pela casca, e em ambos ela é distribuída homogeneamente. Considere o fio condutor, tem condutividade sigma, e aí vem calcular o vetor de Point, aí o cálculo dos parâmetros padrão, né? Padrão. O vetor de Point, o momento linear angular, por unidade, no caso, por unidade de volume, e o momento linear angular total. Aí vem subitamente a corrente desligada, então ela cai linearmente no tempo e a gente calcula tudo de novo, né? Se a corrente é constante ou caindo no tempo, o que a gente basicamente vai fazer é calcular o vetor de Point em todo o espaço, o momento linear angular, e item C, no cilindro de comprimento L, calcular o momento angular final e linear final dentro desse cilindro. Só para a gente aprender a fazer essa conta, mas na verdade essa conta basicamente nem é feita, porque por causa da direção do momento linear angular, essa soma dá zero, tá? Então vamos lá. Bom, densidade de corrente é igual a sigma vezes o campo elétrico. A densidade de corrente, como a corrente é homogênea, a corrente pela área, que é π ao quadrado. Então, o campo elétrico pode ser escrito como o I0 como o parâmetro que é dado pelo problema é o I0, aí o que a gente faz? Coloca o campo elétrico em função do I0. Então, I0 sobre sigma π ao quadrado, para o raio menor do que A, que é na região do cilindro de dentro, a gente pode calcular o campo magnético, já que o campo elétrico já está explícito, ele é homogêneo, certo? Ele é homogêneo porque a corrente é estacionária, a gente já discutiu isso nesse caso, e com isso a gente consegue calcular o vetor de Point. O vetor de Point está no sentido menos R, e daí a gente passa para o item B. Aqui era só o vetor de Point, né? Calculo o vetor de Point todo o espaço. Aqui, então, o vetor de Point é um vetor pontual. Em cada ponto do espaço tem essa expressão. Aqui é só para R menor que A, porque R entre A e B, o campo elétrico é zero. Como o campo elétrico é zero, que é esse cara aqui, o vetor de Point aqui do lado de fora é zero. Como o campo magnético do lado de fora é zero, então o vetor de Point é zero. Só vou ter vetor de Point dentro do fio. Então, o campo elétrico aqui, como eu só tenho campo elétrico na região do fio, então eu só vou ter vetor de Point aqui. Exatamente esse que a gente calculou aqui, tá?
Item B são os momentos linear, angular, eletromagnético em todo o espaço, é só a expressão. No caso, o momento linear é proporcional ao vetor de Poynting, já foi calculado, e o momento angular é o produto vetorial entre R e o momento angular, o P. Bom, o vetor R eu coloquei aqui em coordenadas cilíndricas, certo? E com isso a gente calcula o momento angular, e só vou ter um vetor na direção φ, tá? Bem, como o momento linear está na direção R e o momento angular está na direção φ, quando a gente soma os dois para poder calcular o momento angular total, o que vai acontecer é que tanto o momento linear como o momento angular total são zero. Tá? Então, os campos ali dentro não transmitem momento linear ou angular para nada, a soma deles dá zero. Aqui, na verdade, essa conta é meio padrão. Ela só vai dar um pouco mais de trabalho quando a gente faz a corrente caindo no tempo. Aí o que vai acontecer é que o campo elétrico vai cair no tempo, então eu vou ter uma densidade de corrente de deslocamento pelo campo elétrico caindo no tempo, e o campo magnético vai cair no tempo, consequentemente eu tenho também um campo elétrico induzido. Tá? Então, para R menor que A, eu posso calcular o campo elétrico induzido, é fácil, basta calcular o dB/dt, tá? A gente já tinha o campo magnético, esse cara aqui, certo? Que tem a expressão que cai no tempo, 1 menos T sobre tal para a corrente. Essa aqui é a corrente constante, aí seria só substituir. Então, esse campo magnético, que é o campo magnético aqui dentro do fio, ele cai no tempo, gerando um campo elétrico induzido, tá? Bom, desse campo magnético, a gente tem o campo elétrico induzido, consequentemente, eu tenho 3 termos para a densidade de corrente, que é o responsável por gerar campo magnético. Eu tenho a corrente livre, corrente de deslocamento, e outra termo para corrente livre, que é gerado pelo campo elétrico induzido. Então, eu tenho 3 termos para corrente livre, e, consequentemente, 3 termos para densidade de corrente, perdão, e desse termo a gente consegue calcular o campo magnético. Por simetria, a gente traça aqui dentro do fio uma amperiana, e dessa amperiana o módulo do campo magnético é homogêneo, e, consequentemente, a gente vai ter B vezes 2πr para a integral do campo em cima da amperiana. Isso é igual a μ0 vezes a corrente, que é a densidade de corrente vezes a área. Nesse primeiro termo aqui, a área fica só πr ao quadrado, que é a distância entre o centro e um ponto qualquer, né? Que essa aqui é a distância R. Tá? O segundo termo também é a mesma coisa, vezes πr ao quadrado. O terceiro é que varia com R. Então, a gente precisa integrar ele. Então, fica a integral de R ao quadrado vezes R dφ dr, né? Dφ tem um 2π e fica R ao cubo, então a integral fica R à quarta sobre 4. Esse é o terceiro termo. Consequentemente, o nosso campo magnético dividido todos os termos por 2πr, dá essa expressão na direção φ. São 2 campos elétricos, o campo elétrico devido à fonte, que é o primeiro termo, e o segundo, o campo elétrico induzido. Tá? Então, são os 2 campos elétricos, e daí a gente tem o vetor de Poynting, como está pedindo no item A, certo? Isso é para R menor que A. Tá? Com isso, a gente tem a expressão do vetor de Poynting. Algebrando L, fica esse termo aqui. Tá? Bom, aqui o que eu fiz foi simplesmente multiplicar cada termo, tá? dos termos, e simplificar eles, né? Colocar com uma cara menos feia, vamos dizer assim. Com isso, a gente tem o vetor de Poynting dado por essa expressão. Tá? Bom, isso aqui é a mesma coisa que o outro, só complica a questão da construção de quem é o campo elétrico, quem é a densidade de corrente, onde aparece o campo magnético,
Aqui a dificuldade na verdade, achar a densidade de corrente e, consequentemente, o nosso campo magnético. Bom, o item B são as... Aí já cai direto, são as... não, ainda tem o item A entre A e B, que nesse caso eu vou ter campo elétrico induzido entre A e B, então já tenho o vetor de point entre A e B, certo? E nesse caso o campo elétrico induzido vai me dar log de R, com as condições de contorno, a gente vai ter a nossa expressão do campo elétrico induzido. Tá? Então, aqui é o vetor de Poynting entre A e B. Tá? Bom, mas o vetor de Poynting entre A e B e R menor que A, a gente cai no momento linear e no momento angular, por unidade de volume, isso é em cada ponto, e, novamente, eles estão na direção R, na direção φ. Né? Momento linear na direção R, momento angular na direção φ, tanto para R menor que A, quanto para entre A e B. Ok? Contas à parte, eles estão entre R e φ, consequentemente, tanto para R menor que A, quanto entre A e B, o momento linear e o angular total é a soma deles, a soma em R dá zero, a soma em φ também dá. Aqui a segunda questão é a interação entre carga e campo elétrico e magnético oscilante. Isso aqui já é um início do que a gente vai lidar com algumas questões com relação à força sobre carga. Só que aqui a força sobre carga é a força de Lorentz normal, não é uma distribuição, mas sim a força sobre ela propriamente dita. Então, aqui a força sobre carga o campo elétrico, aí a base do problema, que é o campo elétrico oscilante, certo? O campo elétrico gira, ele é perpendicular ao eixo Z, mas gira em torno do eixo Z, em cima do plano XY, com a frequência ômega, né? Gira entre aspas, né? Girar é uma expressão. Ele oscila, né, fora de fase X e Y, e com isso o vetor campo elétrico ele gira em torno do eixo Z. O campo magnético é homogêneo e constante, certo? E a ideia é a gente entender a interação. No fundo, seria um problema muito simples, muito óbvio, que é só simplesmente a força de Lorentz sobre uma carga. Mas acaba ficando razoavelmente trabalhoso e tendo implicações físicas importantes, exatamente pelo fato do campo elétrico estar oscilando. Então, basicamente, a força elétrica e a magnética são essas expressões. Então, você vai ter a força magnética, que é V vetor B, QV vetor B, e a força elétrica, que vai ter o termo em X e o termo em Y. Com isso, a gente tem as equações de movimento, que interagem entre si, né? São as equações cruzadas, certo? Já que a velocidade em Y depende da velocidade em X, e a velocidade em X depende da velocidade em Y. Né? Então, há duas formas de a gente lidar com isso. Ou a gente joga, né, matematicamente o seno e o cosseno e faz vetorialmente essa coisa. Ok? Essa é uma opção. Tá? Mas fica, vamos dizer assim, bem menos trabalhoso se a gente, em vez de fazer desse jeito, fizer ele com um plano complexo, dessa forma aqui. Bom, por que o plano complexo? Por que essa invenção, né, o plano complexo? É porque, na verdade, as primeiras vezes que foi lidar com esse tipo de problema, a matemática ela foi construída em cima de planos complexos, tanto o campo elétrico como os vetores, toda essa estrutura. A primeira vez que se desenvolveu, certo, elementos independentes do ponto de vista espacial, o que se fazia era dar um eixo real
e um eixo imaginário, depois se compôs um segundo eixo imaginário, depois se compôs um terceiro eixo imaginário, os três independentes. Isso deu origem ao que a gente usa, né? Nesse caso, isso deu origem ao que a gente chama do termo, né, dos termos, por exemplo, no campo elétrico, do primeiro termo em I, né, do primeiro termo em I, mais o segundo termo em J, mais o terceiro termo em K. Na verdade, o I, J e K, como a gente entende a álgebra linear hoje em dia como versores x, y, z, eles eram, na verdade, os termos complexos. O I ao quadrado é menos 1, J ao quadrado é menos 1 e o K ao quadrado é menos 1, só que um é independente do outro. Ainda havia, na construção desse termo, um termo constante, e essa expressão foi chamada de quaterno. O quaterno é usado até hoje com o pessoal que lida com animação em 3D. O pessoal de programação que programa, que constrói programas de imagem 3D para fazer rotações, essas coisas, é mais fácil usar o quaterno do que a álgebra linear. É mais trabalhoso você lidar, consequentemente mais lento, né? E o quaterno é mais fácil. Então, até hoje, para esse pessoal, ainda se usa quaterno. Então, fazer a transformação de x em y para Vx e Vy na verdade, quase que natural. O que a gente faz nesse caso é usar essa expressão, usa o V com esse tio em cima. Esse tio em cima é a velocidade complexa, né? A velocidade complexa, que é Vx mais Vy, e a gente vai trabalhar todos os termos em cima da construção complexa. Por incrível que pareça, fica mais simples de fazer, ou menos trabalhoso. Isso a gente chama de exponencial de I ômega cosseno de ômega t mais I seno de ômega t, e constrói a equação de movimento em cima disso, tá? Então, ela fica dessa forma aqui. Se a gente pega esse termo, que é o Vx e Vy, né? Você multiplica por I esse termo aqui e soma as duas equações, a gente cai nesta equação aqui, sabendo que é elevado a I ômega, que é a relação de Euler, é cosseno de ômega t mais I seno de ômega t. Bom, a solução dessa equação, a gente tem uma solução homogênea, certo? E a solução particular. Bom, aqui, por exemplo, eu peguei o V, no caso, a amplitude V máximo, né? Que eu chamei de V máximo. Você nota que quando a gente lida com a questão do complexo, o que tem de interessante é a gente não ter dois termos, x e y. A gente não tem dois termos, tem um só, que é o V complexo, certo? E fica mais fácil de lidar nesse caso. Bom, a solução homogênea e a particular desse caso fica assim, certo? Onde a gente tem um termo que eu chamo de giro ciclotrônico, que é o giro da partícula em torno do campo magnético, e a imposição do campo elétrico, esse cara aqui. Então, tem, na verdade, duas situações para a gente lidar, tá? Como solução. Bom, a partir daí é só matemática. Isso a gente vai ter o termo a solução no complexo, consequentemente, a gente vai calcular a equação de movimento, a gente cai nessa expressão para o x complexo. O que é o x complexo? É o x mais y, né? E com isso a gente pode lidar com a questão da ressonância.
O que é ressonância nesse caso? A ressonância é quando a gente, vamos dizer assim, entrega energia ao sistema, certo? Na mesma frequência natural de oscilação do sistema. Já fica só entregando energia, entregando energia. Por exemplo, eu cheguei, acho que, a comentar esse exemplo acho que no encontro passado. Por exemplo, um balanço de criança. Balanço de criança é um sistema ressonante. Você levanta e abaixa a perna com a mesma frequência natural de oscilação do pêndulo do balanço. Então, quando você levanta, você está entregando energia para ele subir, quando você abaixa a perna, você está entregando energia para ele voltar. Tá? Tirando e botando energia na mesma frequência natural de oscilação. Qual é a consequência disso? Ele vai aumentar a amplitude do balanço. Então, o balanço vai ficar cada vez mais alto. Então, se você entrega energia na mesma frequência de oscilação, ele fica cada vez mais alta a amplitude. Ok? Todo sistema oscilatório, você pode, se você tem uma imposição externa, que o caso é o campo elétrico, se você tem uma imposição externa que é oscilante e que você entrega energia com a mesma frequência natural de oscilação do sistema, você tem um sistema ressonante. Nesse caso nosso, o sistema ressonante ele é caracterizado por esse cara aqui, ó. Ômega C mais ômega. Onde é que eu vou trabalhar esse ômega C mais ômega? Quando o ômega C mais ômega for mínimo. E quando ele é mínimo? Quando o ômega é menos ômega C. Isso é, quando o campo elétrico está girando numa direção ou em outra. Se o seu ômega do campo elétrico é positivo ou negativo. Ele vai ser ressonante se ele estiver no sentido contrário, entregando energia para o sistema. Consequentemente, ele vai aumentar a amplitude da posição. Ele aumenta a amplitude da posição porque ele está entregando energia na mesma frequência natural de oscilação, que é o que a gente chama de frequência ciclotrônica, que é esse cara aqui, que é a frequência de giro da partícula em torno do campo magnético. Se eu não tiver campo elétrico e jogar a partícula simplesmente, ela vai girar em torno do campo magnético com essa frequência. Então, chama frequência ciclotrônica de giro da partícula em torno do campo. Consequentemente, eu vou ter ressonância quando? Quando eu tiver o meu giro do campo elétrico no sentido entregando energia para a partícula na mesma frequência natural de oscilação do que a frequência ciclotrônica. A aceleração do meu sistema, você tem a posição em função do tempo e você tem a velocidade em função do tempo, são os parâmetros mecânicos da partícula em torno do campo magnético. Tá? Muito bem. Avaliar a solução do movimento em ressonância, ainda na ausência de atrito, é a gente fazer a solução da equação de movimento exatamente quando ocorre. Quando eu for fazer a solução particular, eu caio nesse cara aqui. Numa função do tempo vezes a função ciclotrônica, e a solução desse cara é linear no tempo. Isso é, a gente vai cair na velocidade com um termo linear no tempo quando eu estou na frequência ciclotrônica. Isso é, a posição no tempo vai ser dessa forma, a posição do tempo vai ter essa expressão, essa solução, quando eu tiver só esse termo, e aqui está uma simulação da posição no tempo. Então, o que acontece? Se eu pegar uma partícula e simplesmente jogar ela, certo? Ela vai pegar e girar em torno do campo dessa forma. Agora, como eu tenho um campo elétrico, aparece uma força. Então, você nota, por exemplo, que as minhas condições iniciais nessa simulação, ele está partindo do repouso no centro. Se eu não tiver o campo elétrico, o que vai acontecer? Se eu não tiver o campo elétrico vai... a partícula vai simplesmente ficar parada.
Mas o campo elétrico empurra a partícula para fora. Então, ela, como empurra a partícula para fora, ela começa a se mover em torno do campo. Ela começa a se mover em torno do campo no movimento junto com o campo elétrico. Então, o campo elétrico gira nesse sentido horário, do jeito que está o desenho, ele gira no sentido horário, então ele empurra a partícula para girar no sentido horário, e, ao mesmo tempo, a partícula entra em movimento ciclotrônico em torno do campo magnético. Quando ela faz isso, cada vez que ela dá a volta, o campo elétrico fica empurrando ela com a mesma frequência. Certo? Se o campo elétrico não tiver a mesma frequência que a frequência ciclotrônica, se não tiver a mesma frequência, o que vai acontecer? Ele vai entrar num outro movimento qualquer, vai ficar girando com um movimento elíptico que gira, tem várias situações diferentes. Nesse caso específico, como o campo elétrico tem a mesma frequência natural de oscilação da frequência ciclotrônica, ele entra em giro, só que aumentando a amplitude cada vez mais, que é exatamente esse termo que está aqui, ó. Que é exatamente esse termo que está aqui, que é linear no tempo, tá vendo? Ele vai aumentar cada vez mais, é linear no tempo, vai aumentar e esse termo só aparece pelo fato de você estar em ressonância, certo? Na solução da equação, ele só aparece quando você está em ressonância. Então, ele vai aumentar a amplitude cada vez mais, vai para o infinito. Por que vai para o infinito? Porque a gente não tem nada que bloqueie essa partícula de ir para o infinito. Se ela não tem atrito nenhum, ela não está sofrendo colisão nenhuma, não está fazendo nada. Então, se você deixar, ela vai embora. Vai embora dessa forma com que está a simulação aí. Tá? Então, vamos lá. Agora, a gente assume o atrito. Então, o atrito o que vai dar só é mais trabalho, mais nada. Né? Mas, a princípio, a ideia é a mesma. A equação entra o termo do atrito e, consequentemente, a gente tem a solução da velocidade, a solução particular e a solução homogênea. Isso, integrando ela, eu caio no vetor posição, né? Vetor, estou chamando de vetor aí, no plano complexo, certo? E, consequentemente, até aqui é isso, né? O item C é a gente ter os parâmetros mecânicos, que é velocidade e posição, em função do tempo. Está me interessando esse cara aqui, tá? Isso é, se você cai na solução de velocidade e de posição, principalmente na solução de velocidade, o nosso problema como é que ele está perdendo energia. Aí já é a partícula já dentro de um meio pelo qual ela está gerando atrito. Então ela gera atrito dessa forma aqui. Isso é, ela está recebendo um atrito no sentido contrário ao seu movimento. Então ela está entrando num sistema de colisão, é uma partícula dentro de um gás, por exemplo. Tá? Então, quando ela entra nessa colisão, entra no movimento ciclotrônico e o campo elétrico é aplicado a ele começa a girar, ele vai ter perda de energia. Isso ele entra no movimento estacionário, ele pega e entra no movimento estacionário, e toda a energia que é dada para ele é perdida, que é o que a gente chama de efeito Joule, né? Quando a partícula está no condutor, que tem o efeito Joule, é o quê? É a perda de energia por colisão. E esse caso é a expressão para efeito Joule, que é exatamente a expressão. Como é que a gente calcula isso? É isso que estava me interessando. Calcula se eu tenho a solução da velocidade, que seria o caso, é a parte real do meu vetil e a parte imaginária do meu vetil, que é exatamente o que eu estava falando, se eu volto ao meu problema espacial em álgebra linear, a parte real é a parte imaginária da velocidade. Tá, agora eu tenho, na verdade, o meu vetor de novo. Aí o que eu faço? Pego o campo elétrico e calculo o trabalho do campo elétrico, a potência entregue à partícula a partir do campo elétrico.
você tem a potência, a energia entregue, o que vai acontecer? Olha essa expressão da velocidade aqui. Essa expressão da velocidade, olha essa expressão da velocidade aqui. Essa expressão da velocidade, eu tenho dois termos. Um oscilatório, que é esse aqui, e um que você tem a perda de energia, que é esse termo em exponencial. Ou seja, quando t tende a infinito, todo esse termo que está aqui na frente vai a zero. Ele vai a zero, inicialmente ele vai a zero, e depois ele entra num movimento oscilatório puro, que é esse cara que é o segundo termo aqui. Então, o que vai acontecer? Ele tenta entrar em movimento, aumentar a amplitude, e a colisão não deixa. Aí ele passa a ter um movimento oscilatório puro. Movimento oscilatório puro que tem perda de energia. Por quê? Porque ele deveria ganhar energia para o campo elétrico e não ganha. O campo elétrico continua entregando trabalho ao sistema e a partícula não ganha essa energia, ela perde automaticamente. Então, consequentemente, você vai ter, calcular a potência perdida nessa colisão é calcular a interação entre o campo elétrico, a força elétrica e a velocidade. Então, essa aqui é a potência perdida por colisão, certo? Pelo meio que está interagindo com a partícula. Tá? Vamos lá. Essa aqui é a questão 3, que é a intensidade da luz da Terra de 1.300 watts por metro quadrado. Na intensidade esteja totalmente concentrada na frequência do amarelo e escreva numericamente as equações dos campos elétricos e magnéticos da luz solar, considerando uma onda plana. Bom, a ideia aqui o que é 1.300 watts por metro quadrado, né? Aqui é o watts por metro quadrado. É a amplitude do vetor de Point. A ideia é, se você tem o vetor de Point, você tem o campo elétrico e tem o campo magnético, certo? Então, você consegue calcular o campo elétrico, dá 990 volts por metro, e o campo magnético e o campo elétrico, você tem a frequência de oscilação por causa do comprimento de onda, e, consequentemente, você consegue escrever quem é o campo elétrico e quem é o campo magnético no tempo e no espaço, que na verdade é uma onda, kx menos ômega t. Tá? Bem, a partir daí, você tendo campo elétrico e magnético, você tem um momento linear associado, que é exatamente o μ0ε0 vezes o vetor de Point. Então, você consegue calcular o momento linear associado e o momento angular. Do mesmo jeito que a gente fez na conta do cabo coaxial. Ok? Só que o momento linear está na direção z e o momento angular está na direção φ. Então, o momento linear, a soma dele já não é mais zero, porque você, quando soma, está na mesma direção z, que é a propagação da onda. E o momento angular está na direção φ, a soma dá zero. Por isso que a onda ela não gera rotação, ela só gera empurrão, vamos dizer assim. Né? Só gera um momento linear. E aí vem exatamente... essa experiência, ela foi uma das experiências feitas para tentar medir a radiação da luz. Na verdade, foi uma coisa interessante, por quê? Porque, a princípio, a experiência deu certo. O cara girou ali, e girou rápido, né? E o interessante foi que quando começaram a fazer a conta de quanto ele deveria girar, que é exatamente a conta que eu pedi, certo? A força, que é a taxa de variação do momento linear no tempo, certo? Que é exatamente o P final menos o P inicial, e que você tem um momento linear dos dois lados diferentes, por quê? Porque de um lado, o branco, você tem uma colisão em que a onda ela bate e volta, e do outro lado ela é absorvida. Então, como se eu jogasse duas pedras, uma do lado do outro. Na branca, a pedra bate e volta.
E na preta ela bate e gruda. Essa diferença de momento é que faz o bicho girar. Então, a força que ele gera, que é exatamente o momento linear, é a diferença dos momentos lineares, que já foi calculado, né, pela variação de tempo, e no caso, né, a força total é o vetor de Point vezes o volume sobre ΔT, onde você cai aqui na velocidade da luz vezes ΔT vezes A, que é exatamente o tempo pelo qual ele bate, que é na velocidade da luz, você acaba calculando qual é a força total que está agindo sobre o haltere, né? Então, com isso, você calcula o torque. Você sabe a força total entre os dois, com isso você calcula o torque. Calculando o torque, você acha quanto tempo ele vai levar para atingir uma determinada velocidade. Porque, considerando o torque uma aceleração constante, certo? E que descobre que vai levar mais de 2 dias, 2 dias e meio, para poder atingir uma velocidade decente. Com essa conta, se provou que a experiência que estava sendo feita não media a radiação, porque ele começava a girar em segundos, em velocidade decente, dessa ordem, uma volta por segundo, né? E aí se mostrou que, na verdade, o que estava acontecendo era um segundo efeito, que quando a luz batia, refletia no branco e é absorvida pelo preto, ela aquecia o preto. Quando a luz aquece o preto, ela aquece o ar em volta, mudando a pressão do ar. Então, a radiação, ela muda a temperatura em volta e muda a pressão do ar. A diferença de pressão do ar de um lado e do outro é que faz gerar o dito cujo. Bom, essa é a última questão, né? A última questão na verdade, uma esfera magnetizada e carregada na superfície, em que a gente quer, na verdade, fazer conservação de momento angular. Então, momento angular, no início, eu só tenho momento angular eletromagnético e depois eu tenho momento angular mecânico e a comparação entre os dois, tá? Então, a primeira coisa que ele pede é o momento angular armazenado, né, no campo eletromagnético. Aí, bom, para R menor que A é simples, o campo elétrico é zero, por isso eu não tenho nem momento linear, nem momento angular. E para R maior que R é o campo de uma carga pontual e o momento da esfera magnetizada, tá? O momento da esfera magnetizada a gente pega lá na magnetostática. Com isso, a gente pode calcular o vetor de Point. Eu tenho, então, o momento linear, a soma do momento linear dá zero. Isso do lado de fora. Tá? Do lado de fora, o momento linear está na direção φ, então a soma dá zero, e eu tenho um momento angular na direção θ, onde a soma, como a soma é de 0 a π, certo? Não é até 2π, então a soma não dá zero. Né? O que eu tenho aqui, o momento angular está na direção θ, quer dizer, o momento angular aqui é assim, o momento angular aqui é assim, o momento angular aqui é assim, o momento angular aqui é assim. Quando eu somo de 0 a π, sobra a componente na direção z. A componente na direção R zero, para o outro lado, e a componente na direção zero por causa da integral em 2π, né? E a integral em θ sobra na direção z. Então, por isso que quando a gente soma o momento angular, ele sobra a componente na direção z e não sobra a componente na direção r. Bom, o que tem de interessante é que eu tenho uma componente de momento angular que não é zero.
Então, ela é passível de transferir de um lugar para o outro. Aí, exatamente o que acontece quando esse momento magnético ele cai no tempo, né? E como é que é o jeito de fazer ele cair no tempo? É esquentando a bolinha. Então, você esquenta a bolinha, tem um determinado momento em que ele atinge o ponto, a temperatura de Curie e o campo, o momento magnético, quer dizer, os momentos magnéticos, os momentos magnéticos desalinham. Então, o vetor magnetização vai a zero, porque eles desalinham e fica desordenado. Não fica ordenado como está inicialmente. Então, ele desordena e cai, consequentemente, o vetor magnetização cai a zero. E a gente, claro, com uma questão de simplificação, coloca esse decaimento linear. Esse decaimento linear, com isso, a gente vai ter o campo magnético, aí é só substituir o termo linear, não tem muito o que fazer nesse caso. Para R menor que zero, ele continua sendo... Para R menor que R, o campo elétrico dentro continua sendo zero, porque eu só tenho carga na casca, né? E com isso a gente vai ter um campo magnético que cai no tempo, consequentemente eu tenho um campo elétrico induzido. Campo elétrico induzido na direção φ, do lado de dentro. Aqui não tenho, eu só tenho campo elétrico induzido. Esse campo elétrico induzido vai me dar esse termo na direção φ. Ora, um campo magnético na direção φ significa que o campo elétrico que interage com a carga na casca vai empurrar a casca. Vai empurrar a casca fazendo ela girar. Conhecendo a densidade superficial de carga, a gente calcula a força por unidade de carga, que é a força em cada ponto, né? A força neste ponto aqui é uma força nessa direção, que é a direção do campo elétrico que está na direção φ, né? Nesse ponto a força está assim, está na direção φ, nesse ponto está assim, está na direção φ, e assim por diante. Então a força por unidade de área em cada ponto está na direção φ. Quando eu somo, a soma das forças dá zero. O que significa a soma das forças dá zero? Significa que a força total dá zero. Isso é, o centro de massa da bolinha não vai se mover. A força total é zero. Mas aí eu tenho torque. Eu tenho torque por unidade de área, que é R vetor F, e com isso esse torque vai estar na direção θ, e da mesma forma que o outro na direção θ, soma na direção θ, vai me dar uma componente que sobra na direção Z. Consequentemente, a gente vai ter o torque total na direção Z. Do torque na direção Z, a gente cai na equação de movimento, o torque é constante, então cai na direção de movimento e com isso a gente calcula a aceleração angular. Da aceleração angular a gente tem a velocidade angular, que aumenta linearmente no tempo, e no tempo 1 sobre beta, o campo caiu totalmente a zero, e como cai totalmente a zero, ele atinge a velocidade máxima, que é a velocidade quando você não tem mais campo. E com isso a gente tem a velocidade angular máxima, consequentemente a gente tem o momento angular máximo, que é o momento de inércia vezes a velocidade angular, e com isso a gente mostra que o momento angular mecânico atingido pelo movimento da bolinha é igual ao momento angular eletromagnético que a gente calculou antes do lado de fora da bola. Tá? Do lado de dentro era zero, do lado de fora tinha momento angular, que era esse cara aí. Aqui agora é o seguinte, ele em vez da bolinha atingir o ponto de Curie, como é uma bola carregada, eu peguei um pedaço de fio e aterrei, liguei aqui no polo e aterrei esse fio, né? Eu peguei um pedaço de fio e fiz assim, e aterrei ele. O que vai acontecer? Aqui está carregado, então tem um potencial que é fácil até de calcular, né? O potencial
KQ sobre R, é o meu potencial em cima da esfera, e eu aterrando, eu passo a ter uma diferença de potencial, consequentemente eu tenho um movimento de carga que é a corrente. Eu vou ter corrente. Bem, o único detalhe, exatamente para facilitar a nossa vida, a nossa conta, a forma pelo qual lidar, ele diz que ele é carregada quando a esfera inicialmente em repouso. Peraí, como é que é? Assim, em vez de aquecê-la, a gente aterra e impõe que a corrente em todos os pontos é uniforme. Tá? A corrente é uniforme quer dizer que a carga vai cair no tempo. Ok? A minha corrente é uniforme, vai cair no tempo, com certeza, porque estou descarregando ele. Mas a minha corrente uniforme, eu posso até lidar com ela como se fosse algo desse tipo, linear, cair linearmente no tempo, que normalmente se faria. Mas eu vou mostrar que, na verdade, eu não tenho necessidade. Se eu fizer simplesmente a corrente igual a dQ/dt, tá? E Q caindo no tempo, e carregando esse cara, a expressão final só vai depender da carga inicial. Bem, aí vem um detalhe. A intenção qual é? A intenção é calcular, já que eu vou ter corrente na superfície, certo? Já que a carga vai se mover, né, se eu pegar uma linha aqui, em cima da casca, deixa eu pegar uma linha de uma ponta, de um extremo ao outro, de um polo ao outro, e eu disser que nessa linha está passando uma corrente, essa corrente vai interagir com o campo magnético. Então, vai interagir com o campo magnético e, por força de Lorentz, no caso, força magnética, vai fazer a esfera girar. Essa é a ideia. A intenção é entender como é que é a corrente e, interagir no campo magnético, eu tenho a força. Tem a força, ele vai fazer girar. Então, se em vez da momento magnético, a carga vai esvair, quando a carga for zero, eu não tenho campo elétrico. Não tenho campo elétrico, já não tenho mais momento angular. Certo? Mas, enquanto isso está ocorrendo, eu tenho uma força magnética sobre as cargas que estão se movendo. Então, a ideia é entender como é que essa carga se move. Aí, o que a gente faz? Pega uma linha perpendicular à direção do movimento, que é essa linha amarela pontilhada aqui, perpendicular à direção do movimento, é o seguinte: qual é a corrente por unidade de comprimento que está passando aqui? Qual é a corrente superficial que está passando por essa linha pontilhada? Então, o que eu faço? Eu calculo a quantidade de carga que está aqui embaixo e digo o seguinte: a quantidade de carga que está nessa região amarela, certo? É Q 1 mais cosseno vezes a área dessa região amarela, que é esse termo aqui em cima. Esse termo aqui em cima é a área da região amarela, e esse termo aqui embaixo é a área total. Então, a razão entre a carga vezes a razão entre a quantidade de carga que está na região amarela dividida a carga total vai me dar qual é a quantidade de carga que tem ali embaixo. Certo? Dividido pelo comprimento da linha pontilhada, que é 2πr vezes seno θ. Que exatamente R seno θ é essa distância entre o centro e a linha pontilhada, né, o raio. Tá? Essa corrente, né, que é gerada por essa quantidade de carga que passa por aqui, dividido pelo comprimento, me dá a quantidade de carga por unidade de comprimento, que é o quê? Que é a densidade de carga superficial. Bom, para R menor que R, o campo elétrico é zero, o campo magnético a gente está calculado, isso a gente não vai ter, nada. Para R maior que Rzão, eu tenho um campo magnético. Do lado de dentro eu tenho um campo magnético, do lado de fora eu tenho outro campo magnético. Então eu tenho a densidade de carga e eu tenho o campo magnético do lado de dentro e do lado de fora. Aí vem o problema, como é que a gente lida quando a gente tem carga num contorno em que do lado de dentro eu tenho o valor de um campo, do lado de fora eu tenho outro. Então é o caso, isso é, eu tenho a região da superfície,
Do lado de dentro tem um campo magnético, que é o campo magnético do lado de dentro, que é esse cara aqui. Eu tenho do lado de dentro. E do lado de fora, eu tenho outro campo magnético, do lado de fora, aqui é do lado de dentro. Do lado de fora eu tenho outro, que é esse cara aqui. Só que eu preciso calcular a força sobre a corrente na superfície. Qual é o campo que eu uso? Do lado de dentro ou do lado de fora? Eu não sei. Porque, ele, inclusive, um dos componentes é descontínuo. Do lado de dentro é diferente do lado de fora. Uma das componentes é descontínuo. Essa é uma dúvida que você vai ter sempre, certo? Toda vez que você trabalha com estruturas superficiais. Como eu já falei, você sempre vai ter um problema. Fica mais fácil lidar com a superfície, mas, ao mesmo tempo, sempre você vai ter que resolver um problema ali de como lidar com as coisas da superfície. Como é que se faz nesse caso especificamente? Nesse caso especificamente, você diz que em cima da superfície, se eu vou fazer a interação em cima da superfície, esse campo é o campo médio entre o do lado de dentro e do lado de fora. Então, como é que lida? O campo médio, que é a metade de dentro mais o de fora. Em Rzinho, no raio igual a R, né? Rzão. Esse campo médio é o campo que está agindo sobre a superfície. Consequentemente, a minha força, que é a força de Lorentz, né, que é IDLB, aqui eu mostro que, na verdade, a densidade, a força por unidade área, é a densidade de corrente superficial vetor B. Essa é a força por unidade área. Muito bem, se eu conheço a força por unidade área, aí é só calcular. Aí o K, a gente tem esse cara aqui em cima, né? K, que é a densidade de corrente superficial, que é esse cara aqui em cima. E o campo magnético é o campo magnético médio, que é esse cara aqui. O produto vetorial dos dois, certo? Vai ser esse. Então, essa aqui é a força por unidade de área para cada θ. Conhecendo a força por unidade de área, a gente calcula o torque, que é R vetor F. Aí é só o produto vetorial. Calculando o torque, a gente cai nessa expressão que tem a componente Z e a componente ρ. A soma da componente ρ em 2π vai dar 0. A soma da componente Z, não. Então, o torque total, o que vai dar? Vai dar o torque total, que é Q ponto, a integral desse termo aqui. Esse termo aqui, seno vezes cosseno vezes 1, essa integral dá 0. Agora, cosseno ao quadrado vezes seno, a integral dá 2/3. E, com isso, a gente cai no torque total sobre a esfera. Um torque total sobre a esfera, certo? Que aí, em função do Q ponto, ok? Que é constante, que é a corrente constante, a gente entra na equação de movimento, que é o momento de inércia vezes alfa é igual ao torque, e, consequentemente, a gente vai ter a aceleração angular e a velocidade angular total do instante inicial ao instante final. Agora, o que tem de interessante é que essa integral independe do Q ponto. Q ponto pode ser qualquer um. Tá? É claro que a gente considerar a corrente constante significa que o Q ponto é constante. Tá? Mas eu estou mostrando aqui que eu não preciso considerar Q ponto constante. Tá? Eu posso considerar ele uma variação temporal qualquer. Então, consequentemente, a gente cai na velocidade máxima, que esse cara aqui, do zero até o T final, é, na verdade, a carga inicial. Tá? E a gente chega à velocidade angular máxima e, consequentemente, o momento angular máximo. Quem é o momento angular máximo? É igual ao momento angular eletromagnético inicial.
Isso é, se eu pegar e descarregar a carga da superfície, ou mudar, ou cair o vetor magnetização a zero, uma coisa ou outra, ou a esfera vai girar com o mesmo momento angular do eletromagnético que ele tinha antes. Com isso, a gente está conservando o momento angular do problema. Boa tarde para vocês. Até a próxima quarta-feira, a gente se vê.